Olá, seja bem-vindo a este episódio 310 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nós, na semana passada, estivemos a falar do Camboja, a propósito de dois acontecimentos muito importantes, dos quais um assinala-se os 100 anos, que é os 100 anos do nascimento de Pol Pot, e o outro assinala-se os 50 anos da tomada do poder dos Khmer Vermelhos. Nós falámos de tudo isso no programa 309, mas adiantámos que, esta história é tão comprida que provavelmente se teria que estender para mais um episódio, e foi isso que aconteceu. Nós, na verdade, não chegámos bem à tomada do poder dos Khmer Vermelhos, ficámos precisamente aí. Ou seja, fizemos um enquadramento do Camboja, explicámos de onde é que vinha Pol Pot e toda aquela elite cambodjana formada nas escolas francesas e que depois vai tentar explicar aos cambojanos para viverem a verdadeira pureza Khmer, não é? E estávamos à beira da tomada do poder dos Khmer Vermelhos. Não, exato, à beira, porque eles estavam lá, não é? Mas é isso que eu te ia perguntar, eles estavam lá, como é que uma dezena de intelectuais, ainda por cima oriundos de França, que é aquela coisa que ainda por cima as pessoas nas terras não veem com especiais bons olhos, não é? Aqueles senhores que estiveram lá longe a serem educados e que depois aterram ali e querem mandar, como é que eles conseguiram essa aproximação ao poder? Como é que eles... Portanto, nós deixámos estes jovens estudantes comunistas, futuros Khmer Vermelhos, a chegar ao Camboja. Camboja, onde o rei Sihanouk está a transformar o regime num regime de partido único. O realizador de cinema, ator, cantor, e saxofonista, etc. Todo esse artista. Não te esqueças de sublinhar essa parte, foi das mais interessantes do último episódio. Esse artista, quer dizer, um artista que está que entretanto as pessoas já tenham ido ao YouTube vê-lo tocar saxofone, parece que está lá. É um personagem-chave desta história, como se vai ver. Portanto, ele está a transformar o Camboja num regime de partido único, com este projeto de desenvolvimento socialista. E como é que os Khmeres começam a chegar ao poder? Eles começam a chegar ao poder, em primeiro lugar, através do movimento organizado pelo príncipe Sihanouk. Okay. Por exemplo, Khieu Samphan, que é um dos líderes dos Khmer Vermelhos. O tal que ainda está vivo? O tal que ainda está vivo, preso. Ele é ministro da economia de Sihanouk em 1963. Portanto, Sihanouk está atento a estes jovens, a estes Khmer Rouge, como ele lhes chama, e tenta cooptá-los para o próprio movimento. Eles já estão organizados como Khmer Vermelhos? Eles já estão organizados de uma maneira secreta. Okay. Isto é, eles, no princípio da década de 60, a história não é clara, eles terão fundado aquilo que vem a ser, ou pode ser conhecido como o Partido Comunista do Camboja, mas mantém-no como uma organização secreta. Isto é, não é público. Eles não se apresentam como membros do Partido Comunista do Camboja. Mas não existia ainda Partido Comunista do Camboja nessa altura? Não, ainda não há. Não, porque a grande influência mesmo em toda a Indochina é do Vietnã. É o movimento comunista do Vietnã dirigido por Ho Chi Minh. Okay. Que na prática é o grande interlocutor em termos de internacional comunista na Indochina. Portanto, todos os outros movimentos comunistas são mais ou menos secundários e submetidos ao movimento vietnamita. Aliás, esta é uma, parte importante da história. É preciso perceber o que está a passar no Vietnã, não é? Não, isso é fundamental. Agora, mas ainda mantendo-nos no Camboja, Pol Pot não vai aderir a este movimento de Sihanouk, ao contrário do Khieu Samphan, portanto ele mantém-se à parte. Ele procura apoio chinês e norte-vietnamita para lançar um movimento comunista que não faça parte destas organizações frentistas de Sihanouk, mas em 1965 ele tem apenas 2 mil pessoas com ele. 2 mil, quer dizer, é apenas 2 mil. Ele vai romper depois com Sihanouk de uma maneira mais violenta. A partir de 1968 ele tenta lançar uma campanha armada, de violência armada contra a monarquia cambodjana, mas tem muito pouco sucesso, não tem um grande sucesso.
Estes 2.000 homens, mesmo armados, quer dizer, não fazem, grande coisa. Como é, a pergunta, portanto, pode-se colocar como é que 7 anos depois ele está a tomar o poder em Phnom Penh, em abril de 1975. Isto é, como é que estes 2.000 homens de 1965, 68, 10 anos depois, em 1975, estão a tomar o poder. E isso tem a ver com a Guerra do Vietnã. O Camboja é envolvido na Guerra do Vietnã pelo Vietnã do Norte. O Vietnã do Norte, a partir do fim da década de 50, princípio da década de 60, tenta subverter a República do Vietnã do Sul. Portanto, a ditadura comunista do Norte tenta destruir o Vietnã do Sul e usa o Camboja para introduzir o exército do Vietnã do Norte dentro do Vietnã do Sul, uma vez que a fronteira entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul é a chamada zona desmilitarizada. Não é fácil passar, mas contornando e entrando pelo Camboja, aproveitando as florestas do Camboja para entrar no Vietnã do Sul. Portanto, na prática, o Camboja torna-se uma dimensão da guerra no Vietnã. É tratado como tal pelo Vietnã do Norte e os americanos, a partir de 1965, quando intensificam a sua intervenção para defender a República do Vietnã do Sul contra a invasão comunista, os americanos acabam por entrar também no Camboja para atacar os comunistas vietnamitas que estão no Camboja. Isto é, fazem incursões, bombardeamentos. Isto é, na prática, o Camboja é envolvido na guerra do Vietnã. Torna-se uma parte na guerra do Vietnã. E o que é que faz Sihanouk? Sihanouk tenta se manter equidistante entre o Vietnã do Norte e os Estados Unidos. Isto é, uma vez colabora com uns, outras vezes colabora com outros, tolera o exército do Vietnã do Norte no Camboja, outras vezes protesta contra a intervenção americana, mas depois aproxima-se outra vez dos americanos. Isto é, constantemente balança. Sim. Porque ele praticamente vai jogando nos dois tabuleiros. Ele percebe que se tomar o partido de um dos lados, o outro lado vai tentar derrubá-lo. E, portanto, tenta jogar com os dois. Isto acaba por irritar uma parte dos militares e dos políticos mais conservadores do movimento de Sihanouk, que acham que por duas razões. Por um lado são anticomunistas, mas por outro lado são também anti-vietnamitas e ressentem imenso que Sihanouk deixe que o Vietnã do Norte ocupe na prática uma grande parte do Camboja para lançar a guerra contra o Vietnã do Sul. E em 1970 Sihanouk é derrubado por estes militares que têm o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, entretanto, já estão fartos de Sihanouk a jogar com os dois lados e a jogar sobretudo com o Vietnã do Norte, porque é aquele que mais o assusta, e portanto, apoiam estes militares conservadores que derrubam Sihanouk, derrubam a monarquia, estabelecem uma república, a República do Camboja, cujo objetivo é expulsar os norte-vietnamitas do Camboja com o apoio norte-americano. Certo. O que é que Sihanouk faz? Sihanouk parte para o exílio e é neste momento que ele decide estabelecer uma aliança com Pol Pot e os Khmers Vermelhos para lançar uma guerrilha contra o novo poder militar cambodjano aliado com os americanos. Portanto, Sihanouk tem o apoio da China, tem o apoio do Vietnã do Norte, junta-se, forma uma frente de unidade nacional do Kampuchea em que os Khmers Vermelhos participam. Portanto, os Khmers Vermelhos aparecem como parte desta frente de unidade nacional do Kampuchea, cujo chefe é Sihanouk, e é verdadeiramente assim que os Khmers Vermelhos começam a expandir. Em 1972 ele já tem 40.000 homens armados. Portanto, enfim, dos 2.000 de 1965 são agora 40.000. Mas a maioria está a lutar pelo rei e não propriamente por Pol Pot, não é? Em grande medida porque muita desta gente julga que
o objetivo da luta é o restabelecimento da monarquia e do príncipe Sihanouk como chefe de Estado. Ele aí já não era monarquia, certo? Não, Sihanouk, digo eu. Não, Sihanouk é o príncipe, é o chefe de Estado. Certo, mas era chefe de Estado, mas ele próprio, tinhas dito no episódio anterior, que mantém-se a monarquia. Abdicado... Não, tinha abdicado de ser rei, mas tinha-se mantido como tinha sido então eu tinha percebido mal. Nunca deixou de ser uma monarquia. Não, nunca deixou de ser. Até 1970. Até 1970. Em 1970, Sihanouk é derrubado e os militares que o derrubam estabelecem a República do Camboja. Eu tinha percebido que Sihanouk tinha mesmo abdicado de ser rei para escolher ser chefe de Estado, mas não. Ele abdicou de ser rei para ser chefe de Estado, mas da monarquia. Quer dizer, portanto, ele é o antigo rei que é chefe de Estado da monarquia, mas não é rei, é chefe de Estado da monarquia. Ok, mas ao mesmo tempo tu aqui chamas-lhe rei. É príncipe. É o príncipe Sihanouk. É o príncipe Isto, Sihanouk. de facto, tem as suas particularidades. Portanto, os Khmers fazem parte ou tornam-se o núcleo dirigente deste movimento armado, em que a maior parte das pessoas participa julgando que está provavelmente a lutar pelo príncipe, pelo restabelecimento da monarquia, e Pol Pot, até cerca de 1974, nunca anuncia o objetivo de fazer do Camboja um Estado comunista longe disso. Portanto, mantém-se calado dentro desta frente nacional cujo objetivo é, nesta altura, expulsar os americanos e os aliados dos americanos do poder. A vitória dos Khmers Vermelhos não é tanto o resultado da sua própria luta, uma vez que a maior parte da luta contra a República do Camboja e contra os americanos no Camboja é feita pelo exército do Vietnã do Norte no Camboja. É a força militar principal que está no Camboja. É verdadeiramente essa força que cria as condições para, em 1975, os Khmers Vermelhos poderem tomar Phnom Penh. E isso também é o resultado da retirada americana do Vietnã. Em 1974-75, o Congresso corta o auxílio militar ao Vietnã do Sul e ao Camboja. Isto é, deixa os exércitos do Vietnã do Sul e do Camboja, que estão totalmente dependentes do apoio militar americano para desencadear a guerra sem armamento, sem supercelentes, sem nada. Portanto, a máquina militar, quer do Vietnã do Sul, quer do Camboja, entra em colapso, ao mesmo tempo que a União Soviética e a China reforçam o armamento do Vietnã do Norte, que em 1974-75 já não tem concorrência na Indochina. Portanto, é o resultado da retirada, é um dos resultados da retirada norte-americana, esta possibilidade dos Khmers Vermelhos tomarem o poder em Phnom Penh. Em 17 de abril de 1975, eles conquistam Phnom Penh e proclamam o Kampuchea Democrático. É curioso porque não é claro se é uma república, se não é. O Kampuchea Democrático. Não é a República do Kampuchea. É o Kampuchea Democrático. Quem é o chefe de Estado do Kampuchea Democrático? Sihanouk. Portanto, os Khmers Vermelhos reinstalam Sihanouk como chefe de Estado do Camboja. É ele que representa o novo regime internacionalmente, visita à China, visita outros países, representando em 1975 a nova situação política. O controle do Partido Comunista Cambodjano está escondido atrás desta Frente Nacional. Portanto, quem toma o poder é a Frente Nacional, com o Sihanouk, o seu líder. Portanto, Pol Pot, não se fala de Pol. É muito provável que ninguém saiba ainda em 74, 75 quem é Pol Pot. Quer dizer, fala-se dos Khmers Vermelhos, porque eles tornam-se a força principal armada no campo, mas não é claro o que é que eles vão fazer. O objetivo deles é tirar o governo alinhado com os Estados Unidos, tirar a influência americana do Camboja, portanto, tornar o Camboja outra vez livre do imperialismo mas Sihanouk, americano. Nessa altura era o quê? Um fantoche de Pol Pot? Não, ele julga que é o chefe de Estado, provavelmente, dado as características do personagem, até julgará que os Khmers Vermelhos são um fantoche manipulados por ele.
os Khmeres, a direção Khmer aceita que haja eleições parlamentares em que há candidatos únicos da Frente Nacional, mas também a Frente Nacional é composta de várias correntes, e isto não é nada de extraordinário. Isto é a velha estratégia de tomada do poder pelos partidos comunistas no mundo, em quase todo o mundo. É dentro sempre a estratégia stalinista das frentes populares ou frentes nacionais, em que os partidos comunistas estão escondidos lá dentro para se introduzirem no poder e, uma vez no poder, depois tomarem o poder todo, mas numa primeira fase com aliados que depois se vão livrando a pouco e pouco. Uma das primeiras medidas do novo regime é a evacuação total da cidade de Phnom Penh. Evacuação total? Exatamente. O que é que isso significa? Bem, tirar a população, toda a população, isto é, toda a população, inclusive dos hospitais. Os doentes dos hospitais são mandados sair dos hospitais e também são postos fora. A desculpa que é dada para essa evacuação é o perigo de um bombardeamento americano. Isto é, não havia perigo absolutamente nenhum disso, mas eles dizem, vamos ser atacados pelos Estados Unidos e, portanto, vamos tirar dali toda a gente. É verdade que uma parte da população de Phnom Penh eram refugiados que tinham vindo dos campos avassalados pela guerra civil e que se tinham refugiado na cidade. Sim. Portanto, de alguma maneira, devolver as pessoas aos campos, mas também se tira a população local, também acaba por sair. O resultado disto é que em 1978 Phnom Penh tem menos de 30 mil habitantes, quer dizer, portanto torna-se um lugar desertificado, quer dizer. Mas continuava a ser a capital, portanto tinha só o havia governo, lá, sim, Pol Pot e os seus amigos. Em 1976, finalmente, Pol Pot já se sente mais à vontade, acaba com a ficção da Frente Unida. Sihanouk é preso, o Parlamento é fechado, nunca mais há Parlamento nenhum, e o Partido Comunista toma o poder todo no Camboja. E é aí que se começa a definir o que é que vai ser o regime nas zonas rurais onde está agora quase toda a população. Aquilo que tu chamavas no episódio anterior, aquela espécie de reset como... De começar o ano zero, não é? Como tu o ano chamaste. Zero. É este o ano zero, exatamente. Sim, o que é que foi o ano zero? Nós estamos cheios de curiosidade. Então, que ideias brilhantes teve Pol Pot para ter sido capaz de acabar com cerca de 1/4 da população do Camboja em meia dúzia de anos? A primeira ideia é obrigar toda a população a ocupar-se em trabalhos rurais. Cultura do arroz, construção de reservatórios de água para a irrigação. Portanto, toda a população é obrigada a ocupar-se de trabalhos rurais, independentemente das suas qualificações. Sim. Portanto, médicos, advogados, não interessa, tornam-se também trabalhadores rurais, são todos vestidos da mesma maneira, com uma espécie de pijamas negros, que era uma vestimenta típica dos Khmeres vermelhos. Ninguém recebe salários. Aliás, não há dinheiro. O dinheiro não existe no Camboja. Quer dizer, mas não há foi dinheiro. Abolido também. Não há dinheiro. Quer dizer, e ninguém recebe, portanto, salários absolutamente nenhum. As pessoas recebem rações de arroz para comer e trabalham conforme as autoridades lhes exigem o trabalho, portanto, sem esperar pagamento nenhum, a não ser as rações de arroz que cada um recebe. Ninguém pode sair do sítio onde foi colocado. Portanto, a população não se pode deslocar no Camboja. Portanto, está fixada. A população está fixa. Todos são obrigados a sessões diárias de autocrítica, em que são levados a confessar os seus pecados sociais e ideológicos, a reconhecerem que são burgueses, que têm aspirações pessoais, que têm ambições. Portanto, é preciso confessar isso e renunciar a tudo isso em sessões coletivas. As pessoas não podem comer sozinhas, só podem comer em refeições coletivas. Portanto, ninguém pode comer sozinho. Portanto, é mais uma tentativa de estabelecer o coletivo como superior ao individual, isto é, na prática, fazer desaparecer a individualidade. Aliás, na própria linguagem, as pessoas são convidadas a evitar usar eu e passar sempre a usar nós. O eu não existe. Portanto, eu não fiz, nós fizemos. Eu
não quer, nós queremos. Quer dizer, portanto, é o grupo, é só o grupo que existe, o indivíduo deixou de interessar. E a partir dos 7 anos, todas as crianças são separadas dos pais e entregues a orfanatos do Partido Comunista, onde são entregues afastados da família, portanto, sem contacto com a família. Portanto, para destruir as famílias. As famílias, não só não existem as individualidades, mas as famílias também vão deixar de existir. Não há famílias no Camboja. Mas qual era a lógica de, por exemplo, destruir qualquer vestígio de industrialização, por exemplo? Eles não tentam destruir qualquer vestígio não se tenta destruir qualquer vestígio de industrialização. A ideia de Pol Pot até é mecanizar a agricultura do Camboja. Para isso ele conta sobretudo com auxílio chinês, máquinas, etc. A verdade é que há muito poucos instrumentos agrícolas e a maior parte dos trabalhos que são feitos são trabalhos manuais, praticamente, quer dizer, e por isso extraordinariamente duros, sobretudo para aquela população que veio das cidades e que não estava habituada àquele... A lógica era que tu tinha que partir do campo, é isso? A ideia dele é, em primeiro lugar, tornar o Camboja autossuficiente em termos alimentares, em termos agrícolas. E depois, a partir daí, tentar construir uma indústria. Portanto, não é propriamente um país rural o que ele quer. O que ele está é o talent zero, é começar do zero, portanto começava pela agricultura. O que ele quer é pôr toda a gente na agricultura. E reparem, é na cidade... nas cidades estão, na prática, e eles percebem isso, aquelas pessoas que tiveram educação que lhes permite discutir com os Khmeres vermelhos estes planos, quer dizer, e portanto eles estão a reduzir esse público, essa opinião pública, estão a destruir essa opinião pública. O que se passa verdadeiramente nas zonas rurais, sobretudo a partir do fim de 1976, é um enorme massacre que vitima cerca de 1/4 da população do Camboja. Todas as pessoas com qualificações, isto é, quem estudou, quem tem graus académicos, são tratados como suspeitos e começam a ser abatidos em purgas sucessivas. Pensa-se que entre 500 mil a 1 milhão de pessoas são abatidos, quer dizer, só são por terem qualificações. Por terem qualificações, por fazerem parte de determinadas famílias ricas, etc., por terem sido funcionários, pelos papéis, enfim, que representaram na antiga sociedade cambodjana, começam a ser selecionados e abatidos. Até hoje foram descobertas mais de 20 mil grandes valas comuns no Camboja. Quer dizer, portanto, isto é um massacre enorme, e depois, muito provavelmente, 8 milhões de pessoas terá morrido dos trabalhos violentos, sem ferramentas, com muito pouco descanso, porque a semana passa a ser uma semana de 10 dias, portanto, só com um descanso, portanto, em vez de 7, tem 10 dias, quer dizer, para diminuir o número de descansos, de dias de descanso durante o ano, e depois com maus tratos, falta de cuidado de médicos e, sobretudo, fome. Há grande fome. Portanto, há mais 8 milhões, que muito provavelmente 8 milhões que terá morrido de fome, maus tratos, exaustão, nesta economia brutal em que o governo estabelece determinados objetivos de produção e a população é obrigada a produzir, custa o que custar-se. Portanto, um pouco como na União Soviética Stalinista nos anos 30 e nos anos 40. Isto, de facto, não é um comunismo agrário, quer dizer, o que isto é um Estado esclavagista, é assim que isto é melhor definido, quer dizer, o Estado trata toda a população, este Estado comunista trata toda a população como escravos, exigindo trabalho e produção sem pagamento, não há pagamento, isto é, a não ser rações para manter a população viva, portanto é como aos escravos, quer dizer, trata como é uma enorme plantação, digamos, o Camboja torna-se uma enorme plantação com a população como escrava desta elite comunista que os alimenta, como os senhores de escravos alimentavam os escravos, não lhes paga e exige-lhes o trabalho que entende que lhes deve exigir. Isto pode parecer uma espécie de um delírio, uma loucura, mas faz sentido quando nós pensamos, isto é, faz um sentido prático, quando nós pensamos que estamos a falar de uma pequena seita, de um pequeno grupo, Pol Pot, os outros estudantes marxistas de Paris,
20, 30 pessoas, 2.000, talvez 2.000 aderentes no meados dos anos 60. Eles vão tomar o poder depois, não graças à sua força, mas graças ao contexto da guerra do Vietnã, do comportamento de Sihanouk. Portanto, eles na prática introduzem-se no poder através deste contexto da guerra e destes equívocos. Para tomarem o poder, eles têm necessidade de lançar esta revolução social. Isto, de facto, eles não tomaram o poder em abril de 1975. Eles estão a tomar o poder no fim de 1976 e 77, quando aproveitam o facto de estarem no governo para lançarem esta enorme revolução no Camboja. É verdadeiramente a tomada do poder por estes khmeres vermelhos. Isto na prática é o modo como um pequeno grupo de estudantes em Paris acabou por tomar o poder no Camboja. É através desta eliminação da antiga elite social e desestruturação da sociedade cambodjana para deixar toda a população à mercê do Estado que eles dirigem. E por essa altura o rei continuava preso? Por esta altura o rei continua preso. Angkor, as ruínas passam a ser, aliás, desprezadas outra vez. Os khmeres vermelhos usam a madeira dos templos, que ainda estava na construção dos templos, como combustível, quer dizer, para fogueiras, etc. Portanto, aquilo é Agora, a pergunta... Houve uma pergunta, do nosso ouvinte. Dos nossos ouvintes é porque é que isto não suscita uma enorme condenação internacional. Bem, não suscita... é uma das perguntas do Dionísio de Andrade. Não suscita uma grande condenação internacional, em grande medida porque no próprio Ocidente muita gente acha que o problema da Indochina era a intervenção americana. Portanto, os americanos é que são culpados de tudo, os norte-vietnamitas, os ditadores comunistas do Vietnã do Norte e os ditadores comunistas do Camboja são gente inocente e se alguma coisa se está a passar mal é por causa do facto dos Estados Unidos terem estado no Vietnã entre 1965, a partir de 1965. Mas não foi como o Holocausto, ou seja, toda a gente sabia o que ali se estava a passar. Ou não? Também não é claro, quer dizer, o que é que se está a passar, isto é, vêm relatos do que se está a passar, o Camboja torna-se um mundo fechado, não há jornalistas, não há cobertura mediática sim, pior, provavelmente um bocadinho pior. Tudo aquilo que os americanos possam dizer sobre o que se está a passar no Vietnã e depois da ditadura comunista do Vietnã do Norte ter ocupado todo o Vietnã e do que se está a passar no Camboja sobre os khmeres vermelhos, tudo aquilo que os americanos podem dizer é nitidamente entendido como propaganda americana, quer dizer, e portanto imediatamente descontada. Portanto há militantes comunistas e professores até universitários, por exemplo, na Grã-Bretanha, continuam a defender os khmeres vermelhos até 1978, 79 e até depois, mas muitos até então dizendo que não há nada, é tudo mentiras o que está a passar. Eu tenho essa curiosidade, porque isto, ao mesmo tempo que isto estava a acontecer no Camboja, não estávamos a ter uma revolução em Portugal. Isto era conversa em Portugal nessa altura? Não é conversa, porque tínhamos aqui muita coisa para conversar de outra maneira, mas, por exemplo, a queda de Phnom Penh em abril de 1975 é festejada na imprensa de esquerda portuguesa como um grande acontecimento e os khmeres vermelhos são vistos. A única coisa que as pessoas começam a deixar de perceber é uma outra parte da história que é, de repente, o conflito entre o Camboja e o Vietnã, entre dois regimes comunistas a entrar em choque entre si, que é aquilo que acontece a partir de 76, 77. Então, quantos anos lá é isso? Isso as pessoas não percebem. Bem, tinha havido uma divisão do movimento comunista internacional entre a União Soviética e a China nos anos 60. Certo. Isto é, Mao Tse-tung acusa os dirigentes soviéticos de terem traído Stalin e de serem revisionistas e separa-se da União, ou afasta-se da União Soviética. Isso o que é que faz? Reflete-se num movimento como o dos khmeres vermelhos por uma divisão também entre comunistas pró-chineses e comunistas pró-soviéticos, e estes comunistas pró-soviéticos são, no contexto da Indochina, comunistas pró-vietnamitas, porque o Vietnã mantém-se ao lado da União Soviética contra a China. Portanto, houve uma divisão dentro dos próprios khmeres vermelhos. Nos khmeres vermelhos começa a haver estas divisões pró-soviéticos. E o Pol Pot estava onde? Pol Pot está do lado dos pró-chineses e a partir de 1977, 78, ele começa a fazer purgas para afastar
liquidar os pró-vietnamitas, porque nesta altura ele, contra os seus adversários locais, acusa-os também de serem pró-Vietnã, isto é, ele começa a investir numa certa xenofobia cambodjana, anti-vietnamita. Há também uma minoria vietnamita no Camboja que começa a ser perseguida nesta altura pelos Khmers vermelhos. Portanto, as populações também estão misturadas. Há Khmers no Vietnã, há vietnamitas no Camboja, e os Khmers vermelhos de Pol Pot começam a perseguir estes vietnamitas. E, portanto, começam a perseguir os críticos de Pol Pot, começam a ser acusados de ser pró-vietnamitas e começam a ser perseguidos, e muitos deles começam a fugir para o Vietnã, de facto. Isto é, para não serem executados. Sim. Começam a fugir para o Vietnã, onde se começa a formar um grupo grande de exilados e então, cambojanos. E o que acontece é a tal invasão, o Vietnã invade o Camboja. Em 25 de dezembro de 1978, o Vietnã decide invadir o Camboja. Porque também o Camboja está constantemente a invadir o Vietnã e a atacar aldeias vietnamitas, e, portanto, a direção do Partido Comunista do Vietnã decide liquidar o regime do Pol Pot no Camboja. Consegue-o em 2 semanas. Em 2 semanas conquista o Camboja, e desde o princípio chega a Phnom Penh, conquista Phnom Penh em 7 de janeiro de 1979, e desde o princípio que os vietnamitas e o novo governo depois instalado pelo Vietnã no Camboja insistem nesta ideia do genocídio. Isto é, houve aqui um genocídio, a culpa é de Pol Pot e dos seus Khmers vermelhos. E a questão é então, porque é que o Vietnã não é festejado como um libertador por toda a gente, uma vez que põe termo a este genocídio ou aquilo que se designa então como genocídio da população. E foi de facto, não é? E foi de facto. Enfim, um grande massacre, pelo menos, desencadeado por Pol Pot. Em grande medida porque a China condena a invasão do Camboja pelo Vietnã, e os Estados Unidos também. Isto é, porquê? Porque o Vietnã está ao lado da União Soviética e, portanto, é o inimigo tanto da China como dos próprios Estados Unidos. Aliás, a partir de 1972, que há uma convergência entre a China e os Estados Unidos contra a União Soviética, e para a China ou para os Estados Unidos é mais importante conter a influência soviética representada pelo Vietnã do que propriamente denunciar o que é que se tinha passado sob Pol Pot no Camboja. Ok, e nesta altura o Pol Pot, tu disseste que ele era expulso, ele não foi preso, ele simplesmente Não, ele escapa-se, ele foge, ele vai iniciar uma guerrilha a partir da Tailândia contra a ocupação vietnamita, com o apoio da China e, mais uma vez, de Sihanouk. Sihanouk libertado em 1979, isto é, vai para a China. Ele ainda é libertado pelos próprios Khmers vermelhos, que agora querem o ter outra vez como aliado. E Sihanouk tem... ele, por um lado, condena os massacres dos Khmers vermelhos, aliás, até porque vários netos e filhos deles foram também executados por Pol Pot, mas, ao mesmo tempo, condena, sobretudo, a invasão do Vietnã. Isto é, diz que temos de expulsar os vietnamitas. E em 1983, aliás, sob pressão da China, ele forma outra vez uma frente com os Khmers vermelhos, como entre 1970 e 1975, para lutar contra a ocupação vietnamita, e com isso faz com que os Khmers vermelhos continuem a representar o Camboja nas Nações Unidas. Quer dizer, isto são eles que continuam nas Nações Unidas. Portanto, a guerrilha nunca não tem um grande sucesso. Eles controlam cerca de 6% da população do Camboja nos anos 80, na fronteira sobretudo com a Tailândia. Mas reparem, não há, isto é, a grande questão internacional é propriamente a ocupação do Camboja pelos vietnamitas e não propriamente o que é que aconteceu entre 1975 e 1979 no Camboja. Além de que
neste Camboja ocupado pró-vietnamita, o que existe continua a ser uma ditadura comunista, de partido único, dirigida por gente que colaborou com o Pol Pot até 1978. Isto é, antigos Khmeres vermelhos que agora estão do lado do Vietnã e a governar o Camboja. Portanto, quem olha para o Camboja o que vê é Khmeres vermelhos que fugiram para o Vietnã e cujas responsabilidades nos massacres, enfim, é uma questão de discussão. Provavelmente tiveram essa responsabilidade. Para turvar ainda mais as águas, em 1981, Pol Pot dissolve o Partido Comunista do Camboja, renuncia ao marxismo-leninismo e diz que agora é um nacionalista khmer em luta contra o imperialismo do Vietnã. Portanto, de repente ele diz, já não somos comunistas, quer dizer, já não somos comunistas, não somos nada, somos apenas nacionalistas khmeres em luta contra o Vietnã. A guerra vai durar os anos 80 e é uma daquelas guerras a que a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética põe fim. Em 1991 há um entendimento entre Sihanouk e estes Khmeres vermelhos pró-vietnamitas que estão no poder em Phnom Penh. Em 1993 eles restauram a monarquia, agora com Sihanouk como rei, não apenas como chefe de Estado, mas como rei. O líder do Camboja é agora Hun Sen, que é um Khmer vermelho pró-vietnamita, que depois passa a pró-chinês na passagem dos anos 80 para os anos 90. O regime torna-se multipartidário, mas os antigos comunistas pró-vietnamitas, agora chama-se o Partido do Povo do Camboja, continuam a dominar até hoje. Portanto, até hoje, os Khmeres vermelhos na prática dominam o Camboja. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a elite comunista, depois dos massacres de 1975 e 1979, tornou-se a elite política dominante do Camboja, isto é, sejam eles... Portanto, esses massacres verdadeiramente nunca foram julgados? Mas a gente estava a falar que eles foram presos, não é? Esses massacres acabam por ser julgados já no século XXI. Isto é, quando Hun Sen passa de marxista-leninista também a nacionalista conservador, é assim que ele se define hoje é um nacionalista conservador. Aliás, ele é vice-primeiro-ministro entre 1979 e 1985 e depois primeiro-ministro até 2023. E foi sucedido por quem? Pelo filho. Portanto, aquilo tornou-se uma dinastia de Khmeres vermelhos. Há dúvidas sobre a responsabilidade dele nos massacres de 1975 e 1977, antes de ele fugir para o Vietnã. E o Pol Pot? Bem, o Pol Pot vai morrer em 1998. Ele continua na guerrilha, portanto, ele nunca adere a isto, continua na guerrilha contra o novo regime nos anos 90, mas ele morre em 1998 e os Khmeres vermelhos abandonados pela China, porque entretanto a China, já os antigos pró-vietnamitas são agora pró-chineses, os últimos Khmeres vermelhos que tinham estado com Pol Pot acabam por se render e inicialmente não há julgamentos, é só a partir de 2006, sob a pressão da comunidade internacional, que de facto começa a haver julgamentos que duram até 2022 daqueles últimos líderes que tinham estado com Pol Pot. Muito bem, uma história bastante intrincada que termina aqui. Até para a semana.